Olá amigos, tudo bem? Hoje a nossa reflexão é sobre uma mensagem muito especial, mas também é uma mensagem muito forte. Por isso, desde já, prepare o seu coração. O estudo que vamos fazer é sobre a pregação da Palavra de Deus nos últimos dias, no espírito de Elias e no espírito de João Batista. No último capítulo do livro de Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, está escrito que Deus, nos últimos dias, iria fazer um trabalho no mundo, no espírito de Elias e no espírito de João Batista. Ou seja, Deus usaria a sua igreja para realizar no mundo um trabalho semelhante ao que foi feito por Elias e por João Batista. Tanto Elias como João Batista foram chamados por Deus para realizarem um trabalho que chamassem a atenção das pessoas para adorarem o verdadeiro Deus. João Batista foi escolhido por Deus antes do seu nascimento, como todos nós sabemos. Deus chamou João Batista com a finalidade dele preparar as pessoas para receberem o Messias quando ele chegasse. A mensagem de João Batista tinha dois objetivos. O primeiro objetivo era levar as pessoas ao arrependimento. E o segundo objetivo era para que as pessoas compreendessem que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Através dos ensinos de João Batista, as pessoas deveriam passar por uma mudança na maneira de viver. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, no verso 16, João Batista fala sobre o trabalho que Jesus iria realizar nessa terra. E também fala sobre o ministério do Espírito Santo em favor do pecador. E João Batista ensinou que quando Jesus e o Espírito Santo tocam o coração de uma pessoa com o seu poder, o orgulho é abatido e reduzido a nada. João Batista disse que quando Jesus e o Espírito Santo tocam o coração de uma pessoa, os prazeres do pecado, as posições e os poderes deste mundo perdem todo o seu valor. E os pensamentos são voltados para Deus e a pessoa então passa a fazer a vontade de Deus. Mas há um detalhe no chamado de João Batista que chama muito a nossa atenção. Foi o fato de João ter sido chamado num tempo de grande apostasia. Havia apostasia não só no povo de Israel, mas havia apostasia no mundo todo. E quando nós comparamos o tempo em que João Batista foi chamado com o nosso tempo hoje, nós percebemos uma grande coincidência. A mensagem que hoje Deus tem para dar ao mundo é sobre a volta de Jesus. E essa mensagem está sendo pregada em todo o mundo. Mas quando nós prestamos atenção, nós vemos que há uma grande apostasia hoje no mundo, na igreja. O povo está vivendo longe de Deus. Isto é que a Bíblia chama de apostasia. Quando a pessoa se afasta dos princípios divinos, quando a pessoa não dá valor a Deus para os seus ensinos, então a Bíblia diz que essa pessoa está em apostasia. No livro do Apocalipse, no capítulo 14, do verso 6 ao verso 13, Deus apresenta 3 mensagens especiais que estão sendo pregadas no mundo todo. A primeira mensagem está no verso 6 e no verso 7, que diz assim: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz:
temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Notem, meus amigos, que nessa primeira mensagem é um chamado de Deus para as pessoas adorá-lo como o verdadeiro e único Deus. Nesta primeira mensagem há um chamado para as pessoas temerem a Deus e para dar glórias a Deus. Agora note que nessa primeira mensagem há um apelo para que as pessoas obedeçam a Deus. E por que as pessoas precisam obedecer a Deus? Ou por que as pessoas devem obedecer a Deus? Sim, porque na mensagem diz que é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E esse juízo que Deus anuncia aqui nesse texto é um juízo que, de acordo com a profecia bíblica, já começou no ano de 1844. A segunda mensagem está em Apocalipse capítulo 14, verso 8, que diz: um segundo anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Quero dizer para vocês que aqui nesse texto, Babilônia é um símbolo de grande confusão religiosa. E esse brado de caiu a grande Babilônia, nada mais é do que um brado de alerta de Deus, mostrando para as pessoas que o mundo está corrompido. Está corrompido porque as pessoas abandonaram os 10 mandamentos da lei de Deus. E nessa segunda mensagem, Deus está chamando a atenção dos que vivem em pecado e não se importam em fazer a vontade de Deus. A terceira mensagem está em Apocalipse capítulo 14, do verso 9 ao verso 11. E diz assim: e seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia e nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Eu não sei se você já leu na Bíblia que toda vez que Deus fez uma ameaça desse tipo, é porque a coisa era muito séria e estava ficando muito feia. Você já percebeu isso? Sempre que Deus se manifestou, quando o pecado está crescendo demais, ele faz uma advertência e uma ameaça. Foi assim lá com Nínive, quando Deus chamou o profeta Jonas. Nínive vivia num estado deplorável, muitos crimes, muitos roubos, muitos sequestros, coisas terríveis. E Deus chamou Jonas para pregar para Nínive o arrependimento. E eles se arrependeram e Deus cancelou aquilo que iria fazer. E aqui nos últimos dias, Deus tem uma mensagem também semelhante, onde ele faz advertência e ameaças. Você prestou atenção aqui, nessa terceira mensagem, Deus diz assim: se alguém adorar a besta e a sua imagem, o tal beberá da fúria, da cólera, da ira de Deus. Deus aqui está dizendo que toda pessoa que deixar de adorá-lo para adorar a criatura sofrerá o castigo da segunda morte, que é o fogo eterno descrito em Apocalipse capítulo 20 e no versículo 10. E eu quero terminar este vídeo lendo o que está escrito
em Apocalipse, no capítulo 18 e no versículo 4. Nesse verso 4 do capítulo 18 de Apocalipse, Deus faz um apelo para todas as pessoas que são sinceras e que não conhecem toda a verdade a respeito do fim. Deus faz um apelo para essas pessoas saírem da Babilônia. Como já disse para vocês, Babilônia é um símbolo de confusão religiosa. Está escrito assim: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Notem que, de acordo com esse verso bíblico, Deus quer poupar os seus filhos das pragas que logo virão sobre este mundo. Ali no livro do Apocalipse, capítulo 16, fala de 7 pragas que será enviada a este mundo. Então, de acordo com esse texto, Deus está apelando para as pessoas saírem da confusão religiosa, sair de Babilônia, para não sofrer esses castigos. Agora eu quero dizer uma coisa que é muito importante. Sem um arrependimento dos pecados cometidos na vida, não é possível a pessoa se colocar ao lado de Deus. E se a pessoa não se posicionar ao lado de Deus, ela não sairá da Babilônia, que significa sair da confusão religiosa para adorar somente a Deus. Meu amigo, Deus tem um grande amor por nós. E a prova deste amor foi que Ele enviou Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus morreu na cruz para nos perdoar e nos dar o direito da vida eterna. Deus nos ama demais e hoje Ele pede que nos arrependamos dos nossos pecados cometidos na vida e voltemos para Ele. João Batista pregou arrependimento, dizendo para as pessoas aceitar a Jesus. E hoje a mensagem de Deus é uma mensagem de arrependimento e voltar para Ele, para adorá-lo, para servi-lo, para segui-lo. E é este povo que adora o verdadeiro Deus que Jesus virá buscar. Se é isso que você quer que aconteça na sua vida, a salvação, a vida eterna, viver uma vida ao lado de Deus até que Jesus venha nos buscar. Então, eu quero orar com você. Me acompanhe nesta oração. Aí onde você está, se você puder, feche os olhos e vamos orar. Deus amado, Deus querido, nosso Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou Jesus Cristo para vir a esta terra, morreu no nosso lugar, para perdão dos nossos pecados. Nós aceitamos Jesus na nossa vida. Que o seu sangue nos purifique de todo mal. Pai querido, muito obrigado por tua palavra, que nos orienta e nos mostra sempre a direção certa a seguir. Te pedimos, Senhor, abençoar todos os nossos amigos que acompanharam esse estudo da tua palavra. E aceita a nossa adoração, os nossos louvores. Nós te pedimos que nos prepare para a volta de Jesus. Dá-nos, Senhor, o Espírito Santo para nos guiar sempre na verdade. Nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.